Ser conservador não é apenas ser religioso e ser contra a ideologia de gênero. Nesse vídeo eu quero ajudá-lo a ser um político conservador, ou pelo menos saber identificar quais políticos são conservadores de verdade. Segundo o maior expoente do conservadorismo, o filósofo Edmund Burke, ser conservador é conservar os valores elementares construídos de forma natural pela sociedade, baseado nos três principais fundamentos: direito à vida, direito à propriedade privada e à liberdade individual. Portanto, o político conservador jamais poderá deixar de lado ou deixar de considerar esses três direitos fundamentais, ao qual Burke baseou-se muito bem nas teorias já consagradas como a moral judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. O conservador clássico ele é economicamente liberal. Este princípio ocorre pelo fato de acreditar na força e na soberania do indivíduo baseado e pautado na moral. Devemos sempre respeitar a livre iniciativa e jamais propor leis ou apoiar leis que burocratizem o Estado ou aumentem os impostos. O tecnicismo da constitucionalidade também deve ser levado em consideração. Por mais que muitas vezes não concordemos com a Constituição, nós devemos respeitá-la e buscar dentro dela maneiras de alterá-la, de acordo com que ela seja pautada naquela nossa moral, ao qual por muitas vezes ela foi perdida e destoada. Outra questão muito importante é a liberdade de expressão. Por muitas vezes conservadores indignados com certas movimentações políticas ou apartidárias dão um ar de totalitarismo e devemos ter muito cuidado com isso. Porque jamais, por mais absurdas que nós achamos que sejam certas manifestações, jamais devemos deixar de garantir a liberdade de expressão das pessoas. Os nossos principais adversários no meio político e no meio cultural são as pautas sociais democratas e as pautas progressistas. Por quê? Porque a sua finalidade, o seu objetivo final é exatamente desconstruir ou destruir os nossos três valores fundamentais: a liberdade individual, o direito à propriedade e o direito à vida. O conservador ser eleito é maior garantia na defesa dos três princípios fundamentais da existência, ao qual já conversamos: liberdade individual, direito à vida e direito à propriedade privada. Quando tratarmos das questões culturais, de fato não devemos usar o poder público para impor na sociedade os nossos valores culturais, porque esses valores eles devem ser construídos e mantidos pela sociedade de forma natural e de forma livre. Também não devemos utilizar o poder público para impedir manifestações e liberdades de expressões de quem quer que seja, desde que elas não adentrem dentro de instituições públicas para utilizar desse artifício ao seu favor. Mesmo assim, é importante estar dentro do sistema para equilibrar os debates e as posições políticas de enfrentamento, porque precisamos de vozes ativas para fazer a defesa dos nossos fundamentos e até mesmo nas questões culturais, fazendo com que sejam denunciados tais atuações progressistas no meio da sociedade. O socialismo e a social-democracia ela deve ser combatida nas questões econômicas, mas também nas questões culturais, porque por meio de militâncias culturais é que eles ganham popularidade e através delas é que eles impõem ou eles propagam as suas ideias socialistas, inclusive as econômicas. Por isso, o político conservador jamais deve negligenciar o avanço das militâncias progressistas, não fazendo leis para reprimi-las, mas sim desconstruindo intelectualmente e denunciando os seus
Sim, o Estado não deve interferir na iniciativa privada. Porém, as instituições públicas não são iniciativa privada. E o político conservador deve ter uma atenção especial para essas instituições, principalmente para a educação. Porque lá é que eles são suscetíveis a incentivos de desordens moral e social. E nós não podemos deixar que o progressismo, ao qual é tão covarde, eles gostam de atacar exatamente onde as nossas crianças, os nossos adolescentes estão encurralados, onde é na educação pública e na universidade pública. Lá sim é o local onde nós, políticos conservadores, devemos estar atentos e intervir, se for necessário, com leis para barrar a entrada do progressismo que querem avacalhar e esculhambar com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Para ser um político conservador, você tem que colocar em prática um dos nossos principais fundamentos, a liberdade. Nada é mais importante do que a liberdade no mandato. Não existe o momento certo de fazer o certo. Toda hora é hora de fazer o certo. Não venda, não troque as suas convicções. Não se renda ao corporativismo e nem a conchavos políticos. Não troque aquilo que nós acreditamos e lutamos por promessas e afagos. Mais importante do que o seu mandato é a sua consciência, é dormir tranquilo e andar de cabeça erguida. É poder voltar para casa e dizer que a tua parte você fez. Seja, nesse caso, um puritano. Força e honra.